Agora sim. Antes de começarmos, vamos orar. Pai, muito obrigado porque até aqui o Senhor nos guardou. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado, Pai, porque temos agora mais esse momento de estudarmos e aprofundarmos em mais um ponto para crescermos como igreja. Nos ajude, Deus, que a tua palavra fale conosco e que possamos, Deus, tomar isso como proveito para as nossas vidas e nos edificarmos como corpo de Cristo. Em nome de Jesus eu oro pedindo para que o Senhor me livre de falar qualquer coisa errada e que tudo que venha a ser dito aqui seja, Pai, para que o Senhor seja engrandecido, seja louvado. Em nome de Jesus oramos. Amém. Pois bem, nós chegamos agora no final dessa série que nós iniciamos sobre 9 marcas de uma igreja saudável. Última série, ainda não gravei o título por completo, mas a gente chegou aqui no fim. Nós já falamos, recapitulando brevemente aí, as 9 marcas. A primeira marca foi sobre pregação expositiva. Não vou entrar muito, porque são 8, né? Não vou falar de tudo aqui. Depois teve teologia bíblica, evangelho. Aí vemos para o entendimento bíblico de conversão, evangelização, membresia. Tivemos disciplina, discipulado e crescimento. E agora a última marca, que é a liderança bíblica na igreja. Antes de comentar aqui, só falar um negócio que aconteceu que eu achei meio engraçado. Teve um problema de comunicação e aparentemente não tinha, tirando eu, outras pessoas que estariam aqui para abrir a igreja, não me avisaram que não ia estar aqui. Aí o Natan me ligou, eu estava terminando de fazer a mensagem aqui, aí eu falei, não sei o que vai dar não, ver com o Fabrício ou com a Romilda. Não deu, aí ele me ligou de novo, eu estava escovando o dente, não sei se você notou, minha voz não estava muito normal, não. Estava escovando o dente, não deu, eu falei que ia chegar aqui, acho que uns 20 minutos, alguma coisa assim. Fui pedir Uber, 3 Ubers me rejeitaram. O que me aceitou, gente, eu não olhei para a marcha lá, mas pelo barulho do motor, o cara veio de segunda, da minha casa até aqui. Vocês terem uma ideia, tipo, quando não é para você chegar, tipo assim, na minha cabeça, gente, eu tenho que chegar logo, porque começou a chover, o povo tá lá esperando, o cara veio de segunda até aqui. Aí encontramos um carro de polícia que também fez questão de andar bem devagar, mas só isso mesmo. Agora vamos entrar. Eu só queria contar, porque foi engraçado. Aqui eu esqueci de mudar, a marca 9. O que a gente vai tratar aqui hoje? O autor ele separou 5 pontos sobre a liderança bíblica na igreja. Esses 5 pontos são o contexto congregacional da liderança. A gente vai entender um pouco melhor sobre um pouco do porquê que essa liderança é um pouco diferente das lideranças assim no mundo, embora tenha algumas similaridades também. As qualificações bíblicas para a liderança, não é qualquer um que pode estar à frente para tomar conta do povo de Deus. A natureza carismática dessa liderança, a gente vai entender um pouco sobre esse carisma aqui. As semelhanças da liderança da igreja com Cristo e, por fim, o relacionamento dessa liderança com o caráter e com a natureza de Deus. Então, esse primeiro ponto, o contexto congregacional da liderança da igreja. Aí, existe, não sei se vocês conseguem pensar aí agora, mas só para refletir, existe algum tipo de governo que a palavra de Deus ensina para uma congregação? Se a gente chegasse agora, vamos lá, vamos abrir as nossas Bíblias e está escrito aqui em não sei o que, doutrina, na carta de não sei quem, que a igreja de Deus tem que ser liderada dessa forma, tem que constituir tanta pessoa para fazer isso, as outras para fazer aquilo, tem que fazer eleição para fazer isso, não sei o que para fazer aquilo. Se a gente for pegar a Bíblia, a gente não vai encontrar nenhuma espécie de doutrina colocando esses pontos assim. Mas nós vamos encontrar alguns princípios que podem nos levar numa direção de como que os apóstolos, como que o Senhor ele queria que a igreja dele se organizasse, como que ele queria que a igreja dele lidasse com as pessoas. Uma vez que nós estamos lidando com pessoas,
isso na igreja, no mundo, reino animal, alguma liderança vai surgir. Você tem um bando, você coloca, sei lá, mais de 2 pessoas, alguém vai ter que, não vai ter que, né, mas geralmente o que a gente encontra vai surgir alguém para liderar, para tomar alguma decisão, para dar algum norte para que esse grupo se mova. A gente encontra isso na palavra de Deus também. Aí, coloquei essa parte aqui de governo eclesiástico. Na teologia, nós temos uma coisa chamada de sistemas eclesiásticos, ou então governos eclesiásticos. Não sei se vocês já se perguntaram, qual que é a diferença entre nós batistas e os presbiterianos e os metodistas e não sei o quê. Não vou entrar muito a fundo, mas uma das diferenças é o governo eclesiástico. É como cada uma das denominações, elas entendem, pelo menos na teoria, que o governo da Igreja de Cristo deve acontecer. Como que isso deve acontecer? Nós temos aqui 3 modelos. O primeiro modelo é o modelo episcopal. Dentre as igrejas que adotam esse tipo de modelo, a gente tem a Igreja Católica, tem a Igreja Ortodoxa, tem os anglicanos e os metodistas. Dentro do modelo episcopal, ainda tem algumas outras subdivisões, mas eu vou explicar isso aqui por alto. A ideia do modelo episcopal, se fosse fazer uma analogia com um sistema político, seria tipo uma monarquia. Você vai colocar, vai centralizar muitos poderes na figura de uma pessoa. Se a gente for olhar para a Igreja Católica, o líder da Igreja Católica é o Papa. Inclusive, é engraçado, se eu não estou enganado, o Papa é um caso de monarquia democrática, não é monarquia democrática, mas é um caso de que, geralmente, as monarquias elas são por linhagem de sangue. No caso do Vaticano, acho que é um caso engraçado, porque é uma monarquia, mas ele é eleito para virar o líder da nação. É só engraçado, mas o Papa, ele é o líder da Igreja Católica. Nós temos a Igreja Ortodoxa, que na verdade, aconteceu um cisma, não lembro quando, mas Idade Média aí, e a Igreja Católica ela se dividiu. Parte da igreja ficou debaixo da submissão do Papa, a outra parte da igreja, mais lá para o lado, a gente vai ver muitos ortodoxos, se for pegar a Ásia lá para a direção da Rússia. Então, boa parte da igreja ortodoxa está concentrada mais nessa parte oriental do nosso planeta. E o líder dessa igreja é o patriarca. É bem parecido com o Papa, mas não chama Papa, chama patriarca, que eles tinham que dar um rebrand assim na marca. A gente tem os anglicanos. Os anglicanos aqui são protestantes e o líder da igreja anglicana é o monarca do Reino Unido. Então, hoje, a igreja anglicana, o líder dela é a Rainha Elizabeth. E nós temos os metodistas, que eles têm um sistema, dá para chamar de episcopal, eles têm lá, eu esqueci como é que foi o nome, mas eles têm uma, eu esqueci o nome, é tipo um congresso eles fizeram, não sei se foi recentemente, pelo menos estava olhando no Google, uma certa reunião de bispos lá. Eles seguem um pouco esse modelo episcopal, mas eles são um pouco diferentes desses outros aqui também. A ideia do modelo episcopal é que você vai ter bispos. Esses bispos eles vão ter um determinado poder sobre, entenda poder assim de autoridade para liderar. Eles vão ter um poder sobre uma região. Abaixo dessa região você vai ter outras pessoas, outros sacerdotes com um determinado poder também e até lá no fim. Esse é o modelo episcopal. A gente tem um outro modelo que é o modelo presbiteriano. E, pasmem, os presbiterianos seguem esse modelo. Na verdade, eles são um dos poucos. A gente vai encontrar algumas igrejas reformadas também que não levam o nome presbiteriano na placa, mas são presbiterianos também, mas só não carregam o nome. Mas qual que é a ideia desse modelo? Se fosse fazer uma analogia, a ideia do modelo presbiteriano é como se a gente fizesse um parlamento. O episcopal seria como se fosse uma monarquia. No presbiteriano, você vai ter a igreja, e a igreja, para algumas coisas, ela não toma decisão sozinha. Ela vai eleger um grupo de pessoas chamados presbíteros.
esses presbíteros, dentro da congregação local, eles vão criar lá um local chamado ou conselho, ou, não sei se chama concílio, mas tem conselho lá dos presbíteros. Diversas igrejas que adotam esse modelo, as igrejas ao redor, elas formam um presbitério. Diversos presbitérios formam um sínodo. E diversos sínodos, eles estão debaixo do Supremo Concílio, se não me engano, acho que esse é o nome. Então, as igrejas presbiterianas ao redor do mundo, elas adotam esse modelo. Você vai ter dentro da sua igreja um grupo de pessoas, chamados presbíteros. Diversas igrejas locais formam um presbitério, diversos presbitérios formam um sínodo e diversos sínodos estão debaixo de um Supremo Concílio. A ideia é que as pessoas que vão fazer parte do presbitério, elas vão seguir uma lista de pré-requisitos que a gente vai ver aqui depois. Um outro modelo é o modelo congregacional. Dentre as denominações que seguem esse modelo, tem os congregacionais e os batistas. E, de novo, fazendo uma analogia com o que nós encontramos no sistema político, seria como se fosse uma democracia não representativa. Uma democracia não representativa, não sei se a Suíça segue esse modelo, mas a nossa democracia ela é representativa. Nós elegemos algumas pessoas e essas pessoas elas nos representam. A ideia de uma democracia não representativa é, tipo assim, vamos pintar a igreja. Então, todo mundo vai voltar para pintar a igreja. Não sei se é esse o modelo para coisas pequenas assim, não. Vamos fazer alguma coisa importante. Então, reúne a assembleia vai votar. Vamos tomar tal decisão. Não vai ficar centralizado num grupo de pessoas ou no pastor. É a assembleia inteira que vai decidir qual o caminho a igreja deve seguir. Então, nós temos esses 3 tipos de modelos. Isso aqui é teoria. Na prática, nós vamos ver, ainda mais, pelo menos aqui que eu vejo em algumas igrejas batistas, uma mistura de algumas coisas assim. Na Bíblia, nós não temos nenhuma constituição, nós não temos nenhum manual de governo, mas nós vamos encontrar alguns princípios. Alguns princípios que podem parecer indicar que esse aqui é o modelo correto, ou esse aqui, mas, aí, opinião minha, tem um modelo que é um pouco melhor. É difícil tentar remontar o que os apóstolos fizeram, mas é complicado tentar remontar, mas tem um modelo melhor que o outro. É como se você tivesse que escolher entre tomar sopa de canudo, de colher ou de garfo. Colher e canudo até que vai, mas garfo dá para tomar sopa? Dá, mas não é tão bom. Inventei esse exemplo aqui agora. Ficou claro que existe uma coisa melhor que a outra, mas ok. E o que nós encontramos de princípios na Bíblia sobre modelos, sobre como uma igreja deve se portar para tomar decisões ou para mover em alguma direção, para alguém ser disciplinado. Um dos princípios que nós encontramos é esse que o Senhor Jesus ensina, lá em Mateus 15, até o versículo 17, se eu não me engano, está escrito assim: se o seu irmão pecar contra você, vá e, a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas, se ele não ouvir, leve consigo mais um ou 2 outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Aqui, uma das coisas que o Senhor Jesus está ensinando, um modelo de disciplina: se seu irmão cometeu algum erro, chega, conversa com ele. Se ele não te ouvir, leve 2 ou 3 testemunhas. Se ele não ouvir as testemunhas, leve para a igreja. A igreja vai dar a palavra final. Parece aqui indicar, olha, o contexto final para disciplinar uma pessoa não pode estar centrada numa figura, mas a igreja inteira tem que concordar com essa disciplina. Uma outra coisa que nós encontramos lá em Atos 6, por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria.
Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Felipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo, proveniente de Antioquia. Outra coisa que nós encontramos aqui. Aqui é a primeira, acho que é a primeira instituição de diáconos que nós vemos aqui na Bíblia. E o que os apóstolos falaram? Olha, vocês aí, igreja, vocês vão tomar essa decisão e vão escolher pessoas aptas para fazer esse trabalho aí para vocês. Então, os próprios apóstolos deram essa atividade para a igreja fazer, para que a igreja tomasse essa decisão. Lá em 1 Coríntios 5:3 está escrito assim: apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito, e já condenei aquele que fez isso. Ele está falando de uma pessoa que cometeu um pecado, como se estivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos em nome de nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Novamente, aqui nós vemos Paulo falando, olha, igreja, vocês aí, o corpo de Cristo, é que vão ser responsáveis por disciplinar essa pessoa. E mais à frente, nós vimos aqui ele falando, aqui está em 2 Coríntios, alguns falam que ele, provavelmente, ele está se referindo a essa pessoa que ele falou aqui em 1 Coríntios. A punição que lhe foi imposta pela maioria é suficiente. Agora, pelo contrário, vocês devem perdoar-lhe e consolá-lo, para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Portanto, eu lhes recomendo que reafirmem o amor que têm por ele. O que nós vemos aqui? Paulo falando, olha, a punição imposta pela maioria é suficiente. Dá a entender que teve alguma coisa na igreja em que houve alguma votação ou alguma coisa que a maioria expressasse a sua vontade para punir essa pessoa, para realizar essa disciplina. Então, Paulo aqui, ele está falando, olha, a igreja aqui, vocês é que são responsáveis por fazer isso. Outra coisa que nós vemos Paulo também deixando sobre responsabilidade da igreja, está lá em Gálatas 1, versículo 8, mas ainda que nós ou um anjo do céu pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. O que ele está falando aqui? Olha, pode vir um apóstolo, pode vir um anjo, pode vir quem for, posso eu ir aí. Se algum evangelho diferente desse que eu preguei aí no começo for pregado, que essa pessoa seja amaldiçoada, que seja anátema. Ali ele está falando, olha, a responsabilidade de manter a doutrina da igreja, assim, se a gente for tentar aplicar isso para esse contexto de liderança, a responsabilidade de manter a doutrina da igreja é de vocês. Vocês é que vão se preocupar com isso. Se chegar um outro aí, mesmo que ele tenha autoridade, mesmo que seja um apóstolo ou um anjo, se pregar um evangelho diferente, vocês não devem obedecê-lo. Mesmo, colocando aqui, mesmo que seja um de nós, um apóstolo ou um anjo, não é para obedecer, se for um evangelho diferente desse. Então aqui ele está colocando, olha, essas pessoas elas têm uma autoridade maior no quesito doutrinário, mas se elas errarem nesse quesito, vocês não são obrigados a obedecer. Que quem pregar um evangelho diferente seja amaldiçoado. Então a gente viu aqui essa primeira parte sobre esse contexto congregacional da liderança da igreja. A liderança da igreja, ela não é uma liderança simplesmente focada em uma pessoa só. A liderança da igreja não é uma liderança que vai ficar cega sobre as ordens de um líder. O que a gente vê aqui, a liderança da igreja, a gente vai ver depois, mas parte da liderança está com a congregação. A congregação ela é responsável por
atuar em algumas questões, como, por exemplo, essa disciplina, atuar em algumas questões, como, por exemplo, manter a questão doutrinária correta dentro da igreja. Então, se a igreja, por exemplo, está vendo que tem alguém pregando um evangelho que não é o evangelho de Cristo, a própria igreja tem autoridade para tirar essa pessoa do meio dela, do meio de nós. Segundo ponto, as qualificações bíblicas para a liderança da igreja. A gente vai ver que uma parte da liderança, ela está com a congregação, mas a gente vê também em alguns pontos aqui da Bíblia que existe um corpo de pessoas também para ajudar nisso, para ter uma responsabilidade maior. E esse corpo de pessoas não pode ser qualquer um, não pode ser qualquer pessoa que, converti agora, aceitei Jesus, senti um calorzinho no meu coração, vou virar líder da igreja, vou abrir uma nova denominação, vou, sei lá, fazer o que eu quiser. A palavra de Deus nos ensina que tem alguns critérios para que alguém seja o líder seja um líder na comunidade. A Bíblia ela traz duas palavras que têm sentidos parecidos, têm significados diferentes, mas aplicando no contexto bíblico, o sentido é parecido. A primeira palavra é episcopos, que significa supervisor. Aí, na maioria das Bíblias, episcopos deve estar traduzido como bispo. A segunda palavra é presbíteros. Presbíteros é ancião. As duas palavras, quando a gente olha para um contexto bíblico, elas estão associadas à liderança. Elas estão associadas a alguma pessoa que tem uma autoridade maior assim na congregação. Só que essas duas palavras, como eu falei, elas assim são usadas em contextos diferentes, mas de maneira geral significa a mesma coisa. Por exemplo, lá em Atos, Lucas está escrevendo lá, de Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Aí ele fala um tanto de coisa e no final ele vai falar isso aqui. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Aqui é um dos exemplos que a gente vê que a palavra presbítero e a palavra bispo, elas são intercambiáveis. A ideia é falar, olha, vocês aqui, vocês foram escolhidos, seja pela comunidade, seja pelos apóstolos, para tomar conta desse povo, do povo de Deus nessa localidade aqui, e vocês vão ter uma autoridade maior. A gente vai ver depois algumas outras questões sobre isso. Aqui, esse texto aqui, vamos ler de 1 Timóteo 3, do 1 até o 13, que ele vai explicar um pouco melhor sobre as qualificações que um presbítero deve ter. Ele vai falar aqui também sobre diácono. A ideia de diácono. Diácono tem a ver com, acho que é diaconia, acho que significa serviço. A ideia do diácono é mais aquela que a gente viu no versículo lá de Atos, de pessoas que estão servindo a comunidade, mas servindo numa questão, digamos, de administração, de dia a dia, de coisas mais práticas. Parece existir uma diferenciação entre o diaconato e o presbitério. O diaconato parece ser mais voltado para assistência da igreja no quesito de administração, de coisas assim, das pessoas, de necessidades, e o presbitério parece estar um pouco mais voltado para a liderança, para estar à frente da igreja. Aqui, 1 Timóteo 3, do 1 até o 13, está escrito assim: esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Pois, se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também
deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Os diáconos, igualmente, devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos. Devem apegar-se ao ministério da fé com a consciência limpa. Devem ser primeiramente experimentados, depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. As mulheres, igualmente, sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. O diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem seus filhos e sua própria casa. Os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. Aqui Paulo está escrevendo a Timóteo, que estava pastoreando lá a igreja de Éfeso. Ele fala, olha, tentando colocar em outras palavras, Timóteo, você aí está administrando a igreja de Éfeso, mas você não vai fazer esse trabalho sozinho. Constitua aí, bispos, constitua diáconos, constitua essas pessoas aí que vão te ajudar nesse ministério. Só que você não vai constituir qualquer um. Tem que ser pessoas com essas qualificações aqui. O bispo, ele tem que ser irrepreensível, ele tem que ser marido de uma só mulher, tem que ser sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro, apto para ensinar diversas coisas aqui. Ele vai falar outras coisas ali também. O diácono, qualidades semelhantes ali também. Então, o que a gente enxerga na palavra de Deus é, algumas coisas a congregação vai decidir, mas algumas outras coisas, nós vemos aqui Paulo falando sobre isso, nós vemos também, se eu não me engano, Pedro vai falar, a gente vê no livro de Atos também, que existia um grupo de pessoas para estar à frente da igreja, para ajudar em algumas outras questões. E uma das razões aqui que é interessante, por que precisamos de um grupo para lidar com algumas questões? Tem coisa que não dá para deixar para a maioria. Tem coisa que, dependendo da maturidade da comunidade, você não pode simplesmente tacar e falar, votem aí. Por quê? Vou dar um exemplo. Se tiver uma comunidade em que há, partidarismo, igual Paulo ele fala ali, acho que em 1 Coríntios, uns aí estão falando que eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo, não sei o quê. Se houver algum partidarismo no meio da igreja e alguma questão for levantada e entrar em conflito com essas ideias partidárias, o voto da maioria não vai ser, não é uma estratégia interessante. Por quê? Eu não estou votando nisso porque, é o melhor para a igreja. Eu estou votando porque essa aqui é a ideia que eu acredito, ou porque não vou com a cara daquele outro partido ali. Então, tem determinadas coisas que não é interessante, não é sábio tacar para a maioria. Segundo ponto, se for uma igreja, que tem diversos recém-convertidos, ou pessoas que são neófitas na fé, mesmo sendo, digamos assim, velhos de casa, mas novos na fé, também não é interessante, não são pessoas maduras para resolverem determinados pontos. Então, a ideia de constituir um grupo seleto de pessoas, um grupo com essas qualificações aqui, é porque a igreja do Senhor vai se deparar com alguns problemas, e esses problemas eles necessitam de pessoas capacitadas para resolvê-los. Então, por isso, essa é uma das defesas para existir esse grupo aqui de bispos, de presbíteros, esses diáconos, para conduzir, para ajudar na condução da igreja. Terceiro tópico é a natureza carismática da liderança da igreja. A liderança da igreja, uma das coisas que a difere da liderança mundana é Deus dando dons para as pessoas. Essa palavra carisma, ela significa dom porque charis significa graça, que é a graça de Deus, e carisma é dom da graça. Então, a ideia de falar da liderança carismática é porque é uma liderança que veio de Deus, é um dom de Deus para a igreja. Nós vemos isso, deixa eu ver se é esse texto aqui, isso. Lá em Romanos está escrito assim: temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada.
Se alguém tem dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Nós vemos aqui, em algumas traduções, no lugar de liderança está presidir, mas a ideia desse texto aqui é, mesmo se não tiver liderança aqui, não teria problema. A Bíblia ela traz algumas listas, se não me engano, acho que são umas 3 listas, assim, sobre dons. Só que a proposta de Paulo, se não me engano, acho que Paulo que traz essas 3 listas, posso estar enganado, mas a proposta dele não era fazer uma lista exaustiva de falar, olha, esses aqui são os dons de Deus, passou disso aqui, não é dom de Deus. Não, ele deu alguns exemplos do que é dom de Deus. Nessa lista aqui, ele está falando, olha, a igreja, Deus ele deu esses dons aqui, se você tem esse dom, use-o dessa maneira. Se o seu dom é profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. A ideia, olha, se você tem o dom, faça o bem feito. A ideia a palavra de Deus, ela nos mostra que Deus ele nos deu alguns dons e tem 2 propósitos principais para esses dons. O primeiro propósito, como tudo na vida, é para glorificar a Deus. Os dons que Deus nos dá é para que nós possamos glorificar o nome dele. O segundo propósito é que Deus nos deu ferramentas para que nós venhamos a edificar a vida do outro. Então, Deus ele dá dons para a igreja para que a igreja se edifique. Um desses dons aqui, mesmo se não tivesse escrito aqui, é a questão de liderar. Deus ele dá esse dom para algumas pessoas para que eles sejam capazes de liderar o povo dele. Para que eles sejam capazes de tomar boas decisões, para que eles sejam capazes de lidar com uma massa de pessoas de diferentes personalidades, de diferentes passados, de diferentes vontades e, pela graça do Espírito Santo, conduzi-los no caminho de Deus. Aí, agora, indo para o 4º ponto, quais as semelhanças que a gente pode enxergar na liderança da igreja com Cristo? O autor, ele separa lá 4 pontos, ele faz um acrônimo, que é esse caso aqui, que dá para ver 4 coisas na liderança de Cristo que poderiam ser aplicadas para os líderes da igreja. O primeiro ponto é a questão de ser chefe. Chefe aqui tem diversas coisas assim, tem o chefe, tem o líder, o chefe manda, o líder vai na frente. A ideia não é entrar nesses pormenores, dessas algumas imagens que são utilizadas com essa palavra aqui não, mas a ideia é que o autor quis passar, olha, um chefe ele tem que tomar decisão e um chefe ele tem que assumir responsabilidade. Da mesma maneira que Cristo fez isso, ele espera que os seguidores dele façam a mesma coisa. Um exemplo de tomar decisão, de dar uma ordem, está lá em Mateus 28, os 2 últimos versículos de Mateus. Jesus ele faz lá a grande comissão, ide por todo mundo, pregue o evangelho, batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eis que eu vou estar com vocês até a consumação dos séculos. O que ele está falando? Estou dando uma ordem aqui para vocês. Vocês vão ir por todo mundo, vão ensinar tudo que eu ensinei para vocês, para essas pessoas, vão batizá-las, vão ensinar a doutrina e elas vão repetir as mesmas coisas. Jesus ele colocou lá um modelo ali para a igreja, a grande missão da igreja. Um segundo ponto é a questão de assumir responsabilidade. Lá em Tiago 3:1, não deu para colocar o versículo aqui não, porque estava corrido, está escrito... Tiago está falando sobre mestres e ele vai falar, olha, quer ver? Abram aí, porque senão vou só tirar de cabeça, posso perder as palavras, mas ele está falando sobre mestres e ele está dando um conselho para um cuidado sobre não querer ser mestre, porque uma responsabilidade a mais vai ser cobrada dessas pessoas. Alguém abriu aí?
Tiago 3, versículo 1. Você me empresta a sua Bíblia? Eu sou crente, mas eu não trago Bíblia para a igreja. Posso ficar com a sua Bíblia aqui? Obrigado. Uma pedrinha no coroa. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. O que ele está contando aqui? Olha, existe diferentes graus de responsabilidades dentro da igreja. Tomem cuidado aí, para quem está querendo ser mestre, porque vai vir um juízo maior, uma responsabilidade maior está sendo dada para essas pessoas, um juízo maior vai ser cobrado se algo de errado for feito. Imagina, por exemplo, eu já passei por... Quer ver? Ó, eu já fui estagiário, agora eu estou numa posição um pouquinho melhor, mas não estou mandando, não. Ainda não tenho meu próprio estagiário, um dia eu vou ter. Mas, quando eu fui estagiário, um dia eu fiz uma cagada e não é que eu não estava... óbvio que eu estava aí, não era nesse sentido, não. Mas eu fiz uma cagada e, para mim, eu era estagiário, estava de boa. Mas, para o meu líder, ele estava assim, gente, se esse cara fizer uma coisa errada, a responsabilidade é minha. Então, existe um grau, embora a gente estava fazendo uma atividade parecida, ele tinha uma responsabilidade maior, ele assumia os meus erros. A pessoa que assume a responsabilidade de pregar, por exemplo, igual eu estou fazendo aqui agora, é uma responsabilidade grande. Por quê? Imagina se eu falo alguma coisa errada aqui, alguma coisa que é importante para a fé, e uma pessoa entende isso, aplica isso na sua vida e faz algo que desagrada a Deus. A culpa é minha. Eu peguei o microfone, eu assumi a responsabilidade de pregar, e isso vai ser cobrado de mim. Então, na palavra de Deus, nós vemos que há algumas coisas que têm uma gradação de responsabilidade e uma gradação também. A gente vê lá Jesus falando sobre o inferno, sobre punição, existe uma gradação de punição também. Então, o primeiro ponto ali que ele mostra da semelhança da liderança da igreja com Cristo olha, os líderes da igreja, eles são líderes que, como devem imitar Cristo, eles são pessoas que vão ter que tomar decisões, são pessoas que vão ter que assumir responsabilidades. O segundo ponto que ele coloca é a questão de dar o exemplo. Ele fala aí de estar à frente. Lá em João 13... Agora que eu lembrei que eu tenho Bíblia no celular. João 13, versículo 34. Está escrito assim. Espera aí. Eu acho que eu copiei a referência errada. Copiei a referência errada, mas todo mundo lembra dessa história. Não, é a referência certa, desculpa, gente. João 13, versículo 34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. O que Jesus está falando? Olha, assim como eu vos amei, vocês também têm que fazer isso. Eu estou dando exemplo. Eu estou aqui sendo o exemplo de amor. Me sigam. Eu estou dando exemplo, eu estou indo à frente, façam a mesma coisa. Esses dois textos aqui, eles estão dando uma ideia similar. Lá, se eu não me engano, esse em 1 Coríntios 11, versículo 1, acho que Paulo, é o versículo que ele fala, olha, me imitem porque eu imito a Cristo. Abram lá em 1 Coríntios 11. Isso. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Paulo, ele está assumindo essa mesma responsabilidade. Olha, eu estou indo aqui à frente. Me imitem. Me imitem porque eu estou imitando a Cristo. Me imitem porque eu estou seguindo, eu estou caminhando na direção que o nosso Senhor colocou para nós. Um outro ponto da liderança, que a gente vê semelhanças da liderança
da igreja com Cristo é essa questão de suprir. A ideia de suprir é de capacitar, é de dar o suporte e tornar a pessoa capaz. Lá em 2 Timóteo 2, versículo 2, está escrito assim: e o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Paulo, novamente aqui falando a Timóteo, olha, você ouviu aqui que eu te ensinei? Ensina a outros também. Ensina isso para que eles também transmitam para outras pessoas. A ideia é que, olha, dê suporte, sirva como ferramenta para capacitar outras pessoas. A ideia do líder não é uma pessoa que vai, como é que chama? Não é abocanhar, não, mas é reter conhecimento. A ideia é para que o reino de Deus progrida, para que a comunidade dos santos cresça, o conhecimento deve ser passado, as vidas das pessoas têm que ser edificadas e é responsabilidade do líder fazer esse tipo de coisa. Assim como a gente viu Jesus fazendo. Jesus com os discípulos dele, ele, antes de enviar os discípulos, ele capacitou os discípulos. Antes de fazer toda essa comissão que a gente vê ali no final de Mateus, a gente vê toda a história dos discípulos passando 3 anos com Cristo, e Cristo ensinando, Cristo dando exemplo, Cristo capacitando cada um deles para poder fazer essa missão. E por fim, a semelhança de Cristo, a liderança da igreja tem que ser uma liderança servidora. Não pode ser uma liderança no sentido de um pastor com diversas ovelhas e ele abatendo as ovelhas. As ovelhas estão lá para servir o pastor. Não, não é esse tipo de liderança que nós encontramos na Bíblia. Nós encontramos uma liderança que serve as pessoas. Aí sim era o negócio que eu tinha pensado lá, está no mesmo capítulo lá de João, João 13, do 13 ao 17. João 13, do 13 a 17, está escrito assim: vós me chamais o mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Aqui, a ideia de lavar o pé era uma atividade para servos. Cristo assumiu essa atividade, Cristo fez isso para os discípulos e falou, olha, eu estou fazendo isso, da mesma maneira que eu estou fazendo isso para vocês, vocês vão fazer com os outros. Vocês vão fazer para os outros. A ideia da liderança cristã não é uma liderança que vá, igual, por exemplo, a monarquia, sei lá, uma monarquia absolutista. O rei está lá, manda em tudo, o povo está passando fome, o rei lá com as regalias dele. Não. É uma liderança para servir a igreja, é uma liderança capacitada, é uma liderança capaz de suprir as necessidades da igreja, uma liderança preocupada com as condições da igreja e apta para servir. Por fim, chegando no último tópico, qual que é o relacionamento da liderança da igreja com o caráter e a natureza de Deus? A gente vê na palavra de Deus que a autoridade é uma coisa que foi instituída por Deus. Deus, ele institui uma autoridade na família. A gente vê lá que na queda do homem, Deus ele coloca Adão como autoridade sobre Eva. A gente vê na sociedade lá Paulo falando que, lá em Romanos, que toda autoridade ela é constituída por Deus. Ele vai falar algumas outras coisas lá que me fugiu a memória, mas ele fala sobre isso. E nós vemos também que existe uma autoridade na igreja.
se a gente fosse tentar colocar num sistema político, a Igreja do Senhor é uma monarquia. É uma monarquia, até porque nós fazemos parte do reino de Deus, e quem que é o rei? O Senhor Jesus Cristo. Nós somos servos dele, mas enquanto ele não volta, nós temos que administrar o que ele deixou nas nossas mãos, e uma das maneiras que nós temos, uma das coisas que nós temos que administrar são as pessoas, são a igreja em si, e para isso é necessário uma liderança. A palavra nos mostra alguns princípios que nós já vimos aqui, sobre como a liderança da igreja deve ser constituída, como que a liderança da igreja deve lidar com algumas situações. Então, a gente vê isso, e o autor ele toca nesse tópico de autoridade, porque existe no mundo uma grande resistência à autoridade. Existe no mundo uma grande resistência a entender que alguém vai estar à frente, alguém vai tomar algumas decisões que podem ou não te agradar. E o que o autor ele mostra é que, olha, nós estamos lidando com seres humanos. De fato, seres humanos, todos nós aqui somos pecadores, nós vamos errar em algum momento, mas isso não significa que toda autoridade é má, ela é ruim. A palavra de Deus, pelo fato dela ter mostrado aqui de instituição de algumas autoridades, a Bíblia, até mesmo pelo ponto que nós tratamos ali de carisma, Deus ele dá dons, Deus ele capacita algumas pessoas para seguir o povo dele, para conduzir o povo dele. Então, é isso que o autor ele quis passar nessa última parte aqui, e nós chegamos ao fim. Se eu fosse concluir isso aqui, eu tentaria dividir em 3 tópicos tudo isso que o autor abordou. A primeira parte é um entendimento correto de liderança bíblica na igreja. O que a gente viu aqui é que a liderança da igreja ela não deve estar centralizada numa pessoa só. A liderança da igreja ela não deve ser uma figura, não deve ser alguém que vá, como é que eu vou falar, ser responsável por fazer tudo. Não é esse princípio que nós enxergamos aqui, mas a igreja tem que entender que parte do papel de liderança é da comunidade. Parte do papel de disciplinar, parte do papel de manter a doutrina correta não tem que estar focada num grupo de pessoas, no pastor, no presidente, no bispo, não sei o quê. Não. É a comunidade dos santos que tem que estar preocupada com isso e tem que zelar pela doutrina correta. Tem que zelar por disciplinar os membros. E o que a gente vê aqui é que existe um papel que é para a comunidade inteira e existe um papel para um grupo de pessoas. Um grupo de pessoas seletos que vão lidar com determinados tipos de problemas, vão lidar com determinadas decisões. Por quê? É a instituição do Senhor, porque há certos problemas, como eu tinha explicado aqui, que não é interessante colocar para a maioria por diversas razões. Era isso. Chegamos ao final. A ideia é que o livro, se não me engano, acho que tem mais 2 apêndices, mas nós não vamos tratar sobre isso. Se vocês quiserem, então, é só ler, né? Acho que a maioria que deve ter comprado o livro. Chegamos ao final. Nós iniciamos essa série porque, a partir daquela reunião que nós fizemos, nós identificamos que nós precisamos ter um fundamento, uma base um pouco melhor, mais solidificada. E a ideia que o Glaico teve de trazer essa série aqui é para que nós entendamos, de fato, o que é ser uma igreja saudável e para que nós possamos crescer nisso. O crescimento ele não vai ser, terminamos a palestra aqui igual um joguinho. Assista esse aqui, complete isso, pronto, subiu de nível. Não. É um trabalho árduo que nós temos que fazer, não é um negócio que vai surgir da noite para o dia, mas é uma coisa que tem que ser um comprometimento de todos. Como até nessa parte aqui da liderança, se todos aqui se comprometerem igual nós estamos buscando aqui, por exemplo, a questão do avivamento, não é a uma pessoa ou só aqui no domingo, não, é um comprometimento de todos, de buscarmos mais a Deus. Se todos nós aqui nos comprometermos, nossa, eu enxerguei aqui que nós precisamos mudar, eu preciso ser um membro melhor para que minha igreja fique mais saudável. Nós temos diversas coisas para mudar, cada um em diversas áreas, mas a ideia do corpo de Cristo é, um vai ajudar o outro. Um vai ajudar o outro para que o outro cresça.
A ideia dessa série aqui é para que nós tenhamos uma base melhor, para que nós possamos progredir, para que nós possamos fazer outras coisas e não pecar no básico. Acho que era só isso. Não tem mais nada. Vamos orar? Pai, muito obrigado. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos capacitado, o Senhor